Graça e paz. Graça e paz. Hoje a gente começa uma outra série de estudos. Em reforma. Sim, O que é essencial para uma reforma? E houve uma reforma muito importante na vida da igreja que buscou retornar ao essencial, né? sim. Vamos falar sobre Buscou isso? remover uma série de penduricalhos que estavam colocando em cima da fé. Então vamos falar sobre isso? Lembra da carta aos Romanos? Aquela carta que fala sobre a vida sob a lei e a vida sob a graça. Não é? Como que é a vida sob a lei A vida sob a lei era um constante deve ser? problema da tentativa de alcançar a salvação por esforço próprio. Você tinha uma ilustração muito boa sobre isso. Você tem? Sim, pois é. Era aquilo, é o pessoal tentando atingir o padrão de Deus. Como alguém É, afogado, como? imagina alguém afogado que tá lá afogado no meio do mar, Afogando. afogando, não está afogado É, ainda. E aí, de repente, vem um helicóptero para resgatar a pessoa, e a pessoa chega lá e fala: Não, eu não aceito essa corda que vem de cima. Me joga a corda aqui de baixo, que eu vou jogar a corda para vocês, para alcançar vocês. acabou. E a Acabou. chance de conseguir Afogou. sair dali é praticamente nenhuma. A pessoa lá no meio do mar tentando jogar uma corda pro alto para atingir o helicóptero. E a graça é exatamente a pessoa simplesmente aceitar a corda que vem de cima e, e aí a pessoa pegar essa corda e sair dali, sair daquela situação de desespero, daquela situação de morte, Tudo que ela tem que fazer é agarrar a corda. agarrar a corda. A corda vem Sim, de cima. E como que a gente passa, sabe, daquela vida de eu tento fazer alguma coisa para eu aceito a salvação que Deus me oferece? é uma coisa que a gente tem que, aliás, a própria fé fala sobre isso. É uma coisa que a gente tem que O tema confiar. de hoje. Exatamente, a gente tem que confiar, porque a gente tem que acreditar que Deus vai ajudar, que Deus vai operar na nossa vida, E agir de acordo agir com na isso. nossa vida. Né? Tem que estar aberto e a fé é o meio para isso. Sim. Quando a gente diz, ok, essa corda que me é oferecida, eu vou agarrar nela. Mas aí tem aquela pergunta, o que é fé? Só a fé. A fé, somente a fé, faz o que e o que é ela. Lá em Romanos 1,17, nós temos o texto falando porque a justiça, então justiça é uma palavra importante, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Evangelho é outra palavra importante. Boa notícia. De fé em fé. Ou seja, de fé, da fé evoluindo pela fé. É um É um processo. processo. Né? Como está escrito, o justo viverá por fé. Acho que no próximo a gente vê o justo viverá por Por fé. fé. Justo viverá. É até interessante porque, se a gente for olhar, vários processos importantes na nossa sociedade, eles têm a palavra fé no meio. E a gente não está nem falando de igreja. Por exemplo, a gente compra um imóvel, a gente vai lá no cartório, faz uma autenticação, faz um reconhecimento, e geralmente tem aquele termo que é escrito lá no final: o referido é verdade e dou fé. Ou seja, confiável. É confiável. Ou seja, a fé torna aquele documento válido. É a diferença entre aquele documento valer e não valer. Então, nós sermos pessoas confiáveis diante de Deus, não existe uma coisa que a gente possa fazer por nós mesmos. Não, Tem texto bíblico que fala isso, que não é justo. nenhum Nenhum sequer. sequer. Todos se desviaram, todo E aí, mundo. por melhor que eu seja, eu não posso ser justo diante de Deus, porque Deus é plenamente perfeito. Uhum. Então, o justo aqui, aquele que vive pela fé, ele não confia na própria justiça, porque ele sabe que ela nunca será suficiente. Ele aceita a justiça que vem de Deus, que Deus providencia. Então, ele é justificado por Deus. Ele não vive por aquilo que ele fazia, o que ele faz.
Ele vive pela fé em Deus, que o justifica, que o torna justo. Porque o que tem de gente por aí acreditando na própria justiça, Eu do sou tipo, bom. eu sou bom, eu não roubo, eu não faço nada errado, então eu posso chegar lá no moral e me apresentar diante de Deus e falar, Deus, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu não roubo, não roubei, não matei, não fiz nada, então, ó, abre a porta do céu que eu tô chegando. Tem uma parte que Jesus fala que pessoas que coisas no nome dele. Curei em teu nome. Eu profetizei em teu nome. Aí Jesus olha e mas você não. Não Porque ouvi as falar de você, não. nossas obras diante de Deus não chegam perto daquilo que é necessário para sermos justos, diante daquele que é o sol da justiça. Mas, quando nós confiamos que Deus nos justifica, quando nós vivemos pela fé, aí nos tornamos justos. Mas aí, tem outra coisa importante. A fé satisfaz a exigência da lei. Mas ela satisfaz como? Do tipo, ok, eu agora, eu creio, eu levanto, eu vou lá na frente da igreja, por exemplo, e pronto. E aí eu não faço mais nada. Não faço mais nada. Do tipo, ok, agora pela fé eu tô salvo, então eu posso entrar de férias pro resto da vida. Então, tem texto que fala que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A gente não pode inverter, porque crer de boca... Crer de boca não dá não em adianta nada. Eu preciso crer de fato. É a mesma coisa que a gente ir lá autenticar um documento e depois o cartório falar, não, eu escrevi aqui por fé, mas era só brincadeirinha, esse documento não vale não. Não, se é fé, tá valendo. Então, conversar só de boca é um negócio que é tipo uma fé que não vale. Não faz nada. Sim. O que a lei exige? Ela exige obediência externa. São as obras, o que você faz. Você tem que fazer Sim. obras justas. E interna. E aí depois, né, como se o externo, o que você faz, mudasse o que você é. E é aí que o próprio Paulo fala, porque fazer algumas obras externas não é nem tão difícil assim. Agora, quando ele avalia o interior dele, aí é que ele vê que a coisa não é tão fácil. 100% do tempo, assim, querendo fazer o bem, não fazendo porque alguém vai ver, porque existe uma obrigatoriedade, porque senão vai ficar chato, porque... Sim. O problema está aqui dentro. E é interessante que Paulo comenta que vários mandamentos dava para cumprir externamente numa boa. Mas tinha um deles, que era o não cobiçarás, que ele falou, e o que eu faço com isso? Porque o não cobiçarás fala de uma disposição do coração. O amar ao próximo fala. Não que os outros não falassem. Quando o meu próximo é uma pessoa legal, maravilha. Mas e quando o próximo é uma pessoa detestável? E aí? E agora é importante. Com o coração se crê. Porque a fé produz mudança primeiro aqui dentro, que vão se expressar naquilo que eu faço. Então, não é o que eu faço muda o que eu sou aqui dentro. Mas aquilo que eu sou aqui dentro é que vai transformar aquilo que eu faço. E aí, de repente, tem a pessoa que diz que tem fé, mas não produz absolutamente nenhuma obra boa. Lamento informar, ele não tem fé. A fé sem obras é morta. É morta, é inexistente. É só uma ficção que a pessoa criou para si própria. Ele não tem fé. Bonzinho, mas não é de fato. Entendeu? Se ele tem fé, isso vai se revelar naquilo que faz. Se temos fé, as nossas ações vão ser de acordo com a nossa fé. Existe uma mudança interna que se expressa externamente, naquilo que fazemos, no nosso dia a dia. Não existe esse negócio de eu tenho uma fé só para mim, quietinha no meu coração, não. As nossas ações são resultado da nossa fé. São tantas emoções. Mas aí tem gente que pensa assim, mas não é fé, aquele negócio que eu sinto, que dá no meu coração.
está no coração é um sentimento. E aí tem um perigo muito grande, que é aí quando eu não sinto. E quando, sabe? Então, se eu sinto a presença de Deus, está tudo bem. Se eu não sinto, ele não está comigo. Então não tá. Isso é um tremendo problema que a gente vive. Uma De armadilha. achar que fé é sentimento. Fé não é emoção, não é sentimento. A fé é aquilo que a gente tem, mesmo quando a gente não sente. Sim, Aliás, porque... o mais desafiador é ter fé quando você não sente nada. Então, porque eu conheço uma pessoa de tanta fé, olha, ela vai, ela faz chorar. Isso não é fé. Pode resultar da fé dela, ok, mas a fé permanece, mesmo quando a gente não sente nada. Fé não é sentir algo especial. Sim, porque hoje em dia a gente tem, inclusive, programações no cinema, na TV, na igreja, programações que usam recursos neurológicos, recursos psicológicos para produzir altas emoções. Rede social então, faz isso. Sim, emoções a gente até consegue produzir artificialmente. Então a gente às vezes vê aquele culto lá, todo mundo pulando, todo mundo emocionado, todo mundo chorando. E a pessoa chega durante a semana e não produz absolutamente nada, nenhum fruto. Não foi fé. Não foi fé. São tantas emoções, mas a fé não é uma delas. Sim. A fé é outra coisa. Foi mais uma artificialidade. Fé é confiar na graça de Deus. Uau! É confiar mesmo quando tudo está escuro. Mesmo quando a gente não sente, quando a gente não vê, quando a gente não ouve, quando dá a impressão de que não tem ninguém lá, a gente continua confiando. Sim. Na graça de Deus. E é, inclusive, muitas vezes, procurar a corda quando a gente não está nem vendo. Sabe aquela corda que veio do helicóptero? A pessoa está lá, às vezes, no meio de uma tempestade. Às vezes, a pessoa nem está vendo direito onde está vendo essa corda, ela começa a tatear, tentar achar a corda. Achei uma corda aqui, eu não estou vendo nem o que está puxando essa corda, mas eu vou. Eu não vejo o helicóptero, mas eu consegui sentir essa corda, pegar essa corda. Vamos lá. Depois eu descobri que era o helicóptero. Fé é presente de Deus que aceitamos, permitindo a Ele trabalhar em nós. Agarrou a corda? Aceitou? Aceitou essa salvação que vem de Deus? Agora deixa Deus trabalhar, né? Se você agarrou a corda, não tenta dizer para quem está pilotando o helicóptero como é que ele vai fazer. Sim. Não é verdade? Agarrou a corda, você não vai lá de baixo sem nem conseguir falar direito. Olha, vai para a direita, vai para a esquerda, eu não estou nem vendo para onde está. Não, deixa que... Deixa o piloto te levar. Deixa o piloto te levar, não é? Sim. Aqui, continuando com essa ilustração, quando você aceita, você segurou essa corda, aceita esta salvação que Deus oferece, deixa Deus trabalhar. Porque um dos elementos mais complicados da fé é a gente admitir uma coisa que deveria ser óbvia para todos nós. Nenhum de nós, por mais que pense que seja bom, ou que seja eficiente, que seja inteligente, nenhum de nós tem pleno controle sobre nossa própria vida. Isso é um fato, que é a válido gente para não todos. consegue se salvar por si mesmo. A gente precisa de Deus. Então vamos para algumas perguntas aqui. Essa pergunta é a clássica. É possível fazer boas obras sem ter fé? É possível? Ações? Aliás, um possível com 3 S's, por sinal. Depois a gente corrige. E ter fé sem fazer boas obras? Sim. É possível? Exatamente. Por quê? Porque a gente falava sobre a questão da lei e externamente eram pessoas que cumpriam, faziam boas obras. Será que dá para fazer boas obras sem ter fé? Eu, francamente, acho plenamente possível. E ter fé possível. sem fazer boas obras? E ter fé sem fazer boas obras? Sabe, aí é que está a pergunta mais interessante. Por quê? Porque a gente às vezes fala, não, a pessoa tem que fazer coisas boas para ser salvo. Aí vem outro e fala, não, é só ter fé. Ok, mas como diz lá em Tiago, se a pessoa tiver fé, será possível ela ter realmente fé e não fazer boas obras? Qual é o efeito da fé em nossas vidas? Se a fé sem obras, ou seja, que não se reflete em ação, é morta, então a fé ela tem algum efeito prático, alguma ação prática
que a gente faz na nossa vida por fé, qual é o efeito dela nas nossas vidas? Qual tem sido? Ore para que o Senhor produza em você a fé. Peça a Deus, para Deus gerar em você a fé. Operar em você a fé. Porque a fé é uma coisa que ela é operada em nós por Deus. Então a primeira coisa que a gente faz é orar a Deus. Dá-nos a fé. Eu gosto muito de um pai que diz a Jesus pela cura do filho. E Jesus pergunta se ele crê, ele fala, eu creio, Senhor, acrescenta a minha fé. Sim. Me dá mais fé. Me dá mais fé. Ele reconhece, olha, eu tenho uma fé, não sei se ela é suficiente, mas Deus me ajuda nisso, me ajuda a crer. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos pessoas cheias de fé. Eu coloquei até aqui a árvorezinha que vai crescendo. Árvore que vai crescendo, que dá fruto. Amém? Amém. E se você quer nos conhecer melhor, nós somos uma comunidade de fé. Nós queremos ser uma família para a sua família. Estamos na Rua Alfredo Rocha Viana, 159, na Vila Estéreo, em São José dos Campos. Agora nós temos culto todos os domingos, às 18 horas, a partir de hoje. Mas é necessário uma pré-inscrição e menores de 10 anos, maiores de 60 e pessoas de qualquer idade que estejam no grupo de risco por não lei, podem frequentar. Ainda não podem participar. Esperamos que essa restrição... nós estamos aqui, podemos atender você por mensagem, tudo. Queremos ser uma igreja, uma família para você. Amém.